De frente com o Martoni já está no ar, galera. Hoje recebemos aqui o narrador esportivo Jorge Vinícius. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Boa noite. Tudo bem, Matheus? Tá me ouvindo bem? Opa, tudo bom? Tô sim. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Deu aumentada aqui no volume, mas estou à disposição aí para a gente bater esse papo super agradável nessa noite de terça-feira, meu amigo. Vamos lá. E aí, como estão as coisas aí? Tá tudo... Em meio a essa pandemia aí, em meio a uma Olimpíada, a gente está se desdobrando, né, Matheus? Eu tenho atuado aqui em Ribeirão Preto e em outras empresas que o Grupo Tati adquiriu no segundo semestre do ano passado, então o nosso grupo se expandiu muito, então nós temos hoje emissora em Santos, São Paulo, em várias capitais do Brasil, Campinas, Ribeirão Preto, e a gente está tentando fazer uma cobertura especial dos Jogos Olímpicos e participando, né, a todo momento, na medida do possível, dessa nossa programação nova do Grupo Tati. Que legal. E a Olimpíada aí tá acabando, né? Última semana, né? A Olimpíada acaba agora dia 8, no domingo, né? Domingo é o encerramento oficial e no sábado as últimas competições e a expectativa é muito grande, né? Para o Brasil conquistar nessa semana aí pelo menos mais umas 5, 6 medalhas pelo menos, né? Ah, é. E você tá gostando dessa Olimpíada? O Brasil, assim? Muito da participação do Brasil, sim. Inclusive, há uma expectativa de quebra de recorde de medalhas na história em participações do Brasil. O Brasil, na Olimpíada do Rio, em 2016, na última Olimpíada, ele conquistou 19 medalhas. E agora a gente já tem 14. Só que nós temos 14 medalhas já ganhas e mais outras 3 já certas que a gente vai contabilizar aí. Uma do futebol, ouro ou prata, o futebol masculino, e mais 2 do boxe. Então nós temos 14 mais 3, 17. Eu acho que nós vamos superar esse recorde de 19 medalhas que a gente conquistou nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. O potencial do Brasil para o esporte é muito grande. A gente só lamenta que esses esportistas, esses nossos atletas, eles tenham tantas dificuldades, porque a gente não tem, né, o apoio do governo, não só esse, de todos os outros governos que passaram aí, nível federal, estadual e municipal, nós não temos quase que incentivo nenhum para esses atletas. Então a gente surpreende, às vezes, com uma menina conquistando da maneira que ela conquistou a Raíssa Leal no skate, primeira vez que o skate entrou nos Jogos Olímpicos, né? Começou a ser praticada essa modalidade. Aí a gente pega, no caso do atletismo também, do boxe, muitos atletas nossos que não têm incentivo nenhum agora se destacando nos Jogos Olímpicos. Isso aí é legal, muito interessante, né? Mas eu só lamento isso, né? A falta de consideração do poder público com relação ao esporte do âmbito nacional. Eu também, porque tinha que incentivar mais, né? Falta muito patrocínio, assim, né? Tem uns que não conseguem, né, patrocínio. Aí fica difícil, né? Sem patrocínio, assim, para essa Olimpíada. Pois é, e a gente canaliza muito, né? A gente centraliza muito no futebol. O país é o esporte mais praticado aqui no nosso país, né, no Brasil, é o futebol. Então, o futebol a gente sabe que é business, né? É grana rolando, é uma quantidade extraordinária de dinheiro envolvido nessas transações envolvendo jogadores,
técnicos de futebol, altíssimos salários, e os esportes olímpicos, eles estão preteridos, né? E de 4 em 4 anos, quando a gente tem a Olimpíada, que a gente vai se aprofundar nessas situações lamentáveis, né? Que ocorrem com o esporte de uma maneira geral. Infelizmente, é um país do futebol único e exclusivamente, em detrimento a outras modalidades, atletismo, natação, skate, surf, vôlei, basquete. Essa foi a primeira Olimpíada, por exemplo, depois de muito tempo, que nós não tivemos nem o basquete masculino, nem o feminino representando o nosso país, né? Isso aí é lamentável, porque o basquete é um esporte que a gente adora, que a gente ama, né? É o terceiro esporte mais praticado no nosso país, depois do futebol e do vôlei. Nossa. Eu fiquei triste também, que basquete, os dois sempre estavam, né, nas Olimpíadas, feminino e masculino. Eles sempre classificavam, igual o handball também. O handball perdeu, né, os dois, né, foram classificados. As duas seleções nossas foram eliminadas, né? Tanto a masculina como a feminina no handball, mas a gente lamenta profundamente a não participação do basquete. O Brasil, que sempre teve excelentes jogadoras do basquetebol, nós somos referência com Hortência, com Paula, com Marta, com Janete, Companhia Limitada, e o basquete masculino também, porque hoje nós temos aqui o Novo Basquete Brasil, uma NBB, que é organizada, é um campeonato que mudou completamente, né, depois da criação da liga, mas infelizmente, eu não sei o que acontece com esse esporte, com essa modalidade. Essa Olimpíada nós não tivemos o prazer, né, de desfrutar das emoções do basquete, tanto masculino como também o do feminino. O basquete perdeu para a Alemanha, né, na classificatória para a Olimpíada, que eu lembro. Foi isso mesmo. Nossa, eu até assisti esse jogo no dia que passou. É triste mesmo, ficar de fora, assim. Para eles, assim, deve bater mais, né, essa tristeza, né, de no e hoje nós temos muitos jogadores brasileiros atuando fora, no exterior, né? Você pega alguns exemplos de atletas que estão na Europa, alguns deles jogando a NBA, no basquetebol dos Estados Unidos, o principal basquete do mundo, né? Inclusive, nesta Olimpíada, nós tivemos uma zebraça, que foi a derrota da seleção dos Estados Unidos. Eu não sei se atualmente eles chamam a seleção norte-americana de basquete de Dream Team, mas em outras Olimpíadas era o Dream Team, era imbatível e tal. E nessa Olimpíada, a seleção norte-americana estreou perdendo para a seleção francesa, naquela que eu considero uma das maiores zebras, porque a seleção de basquete dos Estados Unidos, a seleção masculina, ela estava invicta aí há 25 jogos em partidas de Olimpíadas, né? E acabou sofrendo esse revés aí, perdendo para a seleção francesa numa grande zebra. E você acha que eles têm chance de ouro, assim? Tem. Mas o basquetebol está cada vez mais nivelado. Já não temos mais aquela discrepância de diferença técnica de seleções para os Estados Unidos. A França, por exemplo, é um grande celeiro hoje de jogadores, né, que estão sendo revelados, que estão sendo colocados no exterior, no próprio basquete americano. Enfim, a seleção francesa tem um potencial muito grande, já assustou ganhando essa partida na primeira fase da seleção norte-americana e pode ser um potencial adversário aí, quem sabe até numa decisão contra os Estados Unidos do basquete masculino. Legal. Eu gosto bastante de basquete. Nossa, é o segundo esporte assim, que eu gosto de assistir, né? O vôlei também é muito legal. Tem algum esporte assim que você prefere mais? Eu gosto por natureza do futebol, mas eu gosto do futsal, eu gosto do futebol de areia, transmiti muito futebol de areia no Sport TV, na época que eu passei lá no Sport TV, gosto demais de vôlei e de basquete, então são esses os meus esportes favoritos, né? Natação eu curto também, mas os meus esportes favoritos, inclusive para transmitir, para narrar, futebol de areia, futsal, vôlei e basquete. Legal. E me conta, assim, como foi o seu começo de carreira na narração, assim? Quando surgiu sua paixão?
pela narração? Minha carreira surgiu quando eu tinha 16 anos. Ainda não estava cursando nenhuma faculdade, morava no interior de São Paulo, né, na cidade de Penápolis, e tinha um sonho de ser locutor esportivo. Brincava, treinava em casa, jogando botão naquela época, ganhei um radinho de pilha, daquele da motorrádio antigo, né, que tinha ondas médias, ondas curtas, enfim, ondas tropicais, que isso hoje, se a gente fala, as pessoas nem sabem o que é, né? Muito menos rádio AM, as pessoas curtem o FM hoje, o AM tá morrendo, infelizmente, está sendo sepultado. Nós estamos com muitas emissoras do AM migrando para o FM, para a frequência modulada, mas enfim, eu ganhei meu primeiro radinho aos 5 anos de idade do meu avô, no final de ano, no Natal. E de 5 anos para cá, desde que eu me conheço, eu ouço rádio, gosto de rádio, sou apaixonado por rádio. E com 16 anos eu tive a oportunidade de começar na Rádio Difusora de Penápolis, com uma participação, dando algumas notas do futebol amador no programa esportivo diariamente, depois com o programa musical, as 10 mais dos estudantes, que os estudantes na época em Penápolis mandavam as cartinhas, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha essa tecnologia toda, né? Que a gente tem hoje, e eu fazia um programa gravado às 10 mais dos estudantes na Rádio Difusora de Penápolis, um programa diário, que era gravado e veiculado no período da tarde, e era setorista do Clube Atlético Penapolense, era repórter. Depois passei para narrador, tive uma passagem rápida pela Rádio Difusora de Araçatuba e ingressei no curso de jornalismo, né, na Faculdade de Jornalismo na PUC em Campinas. E aí eu fiz 4 anos de PUC, me formei, sou formado, tenho diploma, eu sou jornalista, sou também radialista, eu tenho DRT. E aí em Campinas eu comecei ali de repórter, depois fui para narrador esportivo, trabalhei na Rádio Brasil de Campinas, na Rádio Cultura, depois CBN em Campinas. Fui o primeiro narrador, inclusive, da Rádio CBN no interior do estado de São Paulo, porque Campinas passou a ser a primeira afiliada da CBN São Paulo, e eu fui o primeiro narrador da Rádio CBN em Campinas. Depois fui para a Rádio Gazeta de São Paulo, enfim, Gazeta, Rádio Bandeirantes, Rádio Capital, e outras emissoras aí esparramadas pelo Brasil, até ingressar na televisão, chegar à Globo, né, a Rede Globo, e trabalhar por quase 10 anos no Sport TV. Que legal. E você lembra a sua primeira narração, assim? Como foi? A primeira narração no rádio, quando eu comecei lá atrás, foi um jogo de campeonato amador, lá de Penápolis. Foi um campeonato amador, foi uma partida da decisão, foi o primeiro jogo da final. Eu só não vou me recordar dos 2 times, mas o jogo foi realizado no estádio municipal Tenente Carriço, estádio onde joga o Clube Atlético Penapolense, o estádio municipal Tenente Carriço, Tenentão, lá em Penápolis. E depois eu fiz alguns jogos de futsal também lá em Penápolis, que a gente tem um torneio muito tradicional lá, chamado Torneio dos Cobras, e eu transmiti outros jogos ali. Agora, em se tratando de futebol mesmo, para valer, de times profissionais, meu primeiro jogo foi Araçatuba, Aia e União São João de Araras, pela Rádio Difusora de Araçatuba, isso em 1990, janeiro de 1990. O Araçatuba foi fazer uma sequência de 3 amistosos na região de Campinas, e como eu já estava em Campinas ali, cursando a faculdade, né, ia começar a cursar a faculdade, a PUC, e eu fui escalado para transmitir esses 3 jogos do Araçatuba. Iracemápolis, contra Iracemapolense, contra União São João de Araras em Araras, e contra o Independente de Limeira. Então foram os meus primeiros jogos de um time, né, profissional. E era Campeonato Paulista? Não, eram só amistosos. Eram jogos preparatórios para o Campeonato Paulista da Série A2. Segunda divisão na época, Série A2. A minha mãe é de Araçatuba. A sua mãe é de Araçatuba? É de Araçatuba. Você sabe que eu sou nascido em Araçatuba, né? Legal. Eu sou nascido em Araçatuba, mas registrado em Penápolis. Eu sou penapolense, né? Mas eu nasci na Santa Casa de Araçatuba.
registrado em Penápolis, porque toda a minha família é de Penápolis, e também sou ribeirão pretano desde 2007, quando eu ganhei aqui em Ribeirão o título de cidadão ribeirão pretano. Esse foi o maior presente, talvez, da minha vida depois do nascimento da minha filha. E Penápolis é perto, né, de Araçatuba? Pertinho, 50 quilômetros. Meia hora, no máximo. Daqui de Ribeirão que é longe, né? É daqui a Penápolis, dá 280 quilômetros. Dá aproximadamente umas 2 horas e 50, 3 horas, vai para ir tranquilo. É, não é tão longe. Tão longe assim, não é? Ó, tem uma pergunta legal. Já narrou handball? Se eu já narrei, já narrei. Já narrei, sim, já narrei handball. Já narrei handball quando eu comecei a transmitir outros esportes, né? A gente chamava na época esportes amadores. Hoje a gente fala esportes olímpicos. Mas teve uns jogos regionais em Fernandópolis, em 1989, que eu transmiti, que eu fiz pela rádio de Penápolis. Então eu transmitia ali basquete, transmitia futsal, transmitia vôlei e transmitia handball também. Transmiti sim, transmiti em Penápolis no meu começo de carreira handball. Acho um barato, curto muito, acho muito legal. Uhum. É diferente, né? Que é com a mão, né? Então tem umas regras lá, né? Que não pode pisar dentro da área do goleiro, né? Do handball, né? Para quem acha que é fácil, é simples jogar handball, eu joguei. Eu joguei na minha infância, jogava muito, né? Nas aulas de educação física que a gente tinha, nas escolas estaduais, e eu gostava também, eu gostava de brincar, né? A gente tinha um conteúdo da regra, a gente sabia da regra do handball, e eu gostava de brincar, mas era só brincadeira, nada sério. Come Fogo você já narrou, né, também? Já narrei sim, já narrei Come Fogo, sim, aqui em Ribeirão Preto, e eu tenho até uma passagem muito interessante de um Come Fogo, que eu estava na Rádio Clube, na oportunidade aqui de Ribeirão, e o Come Fogo ia ser disputado no domingo, no estádio do Botafogo, no estádio Santa Cruz. Só que na quarta-feira tinha um jogo do Comercial, e eu fui narrar esse jogo do Comercial em Palma Travassos. E o técnico do Botafogo na época, o Roberto Fonseca, ele foi no estádio Palma Travassos, meio camuflado, meio disfarçado, para assistir o jogo do Comercial e para ver como é que estava jogando o Comercial, para ele tirar algumas coisas interessantes, para ele tentar armar o Botafogo para ganhar do Comercial. E a gente tinha o nosso repórter de torcida naquela oportunidade, que era o repórter João Fernandes. Perdão, eu estava na Rádio 79 na época, não estava na Rádio Clube não, estava na Rádio 79. E a nossa audiência era muito grande, era uma coisa impressionante. E aí, narrando o jogo do Comercial, não me recordo com qual adversário, contra quem, de repente eu narrando o jogo Comercial, ataque aqui, bola pela direita, em Palma Travassos, 0-0, domingo tem Come Fogo. E o estádio com bastante gente, bastante público, de repente acionei o repórter, que é o João Fernandes. Aí o João Fernandes entrou e falou assim: JV, Jorge Vinícius, olha quem que eu achei aqui. O técnico do Botafogo está aqui assistindo o jogo, Roberto Fonseca. Aí a torcida toda se voltou contra ele. Os caras ameaçaram bater no Roberto Fonseca, xingar, jogar coisa nele, cuspir. E eu caí na besteira de falar o seguinte no ar. Falei: João, fala pro Roberto Fonseca vir para cá, para nossa cabine, que aqui ele tá seguro. Olha a inocência, né? Eu não tinha narrado ainda nenhum clássico Come Fogo, seria meu primeiro no fim de semana. A hora que eu falei isso, eu tomei um banho de cerveja. O torcedor do Comercial que estava abaixo de mim da cabine, pegou um copo cheio de cerveja e jogou para cima, para me sentar, né? E depois daquele banho eu não fiquei sentido, não fiquei magoado, não. Ali eu senti o que era um verdadeiro clássico entre Comercial e Botafogo, um Come Fogo. Imagina a inocência do narrador pedir para o repórter trazer o técnico do Botafogo para ficar na minha cabine em Palma Travassos, campo do Comercial. Olha que absurdo, né? Então tenho esse registro que eu levo sempre como recordação. Depois eu transmiti alguns clássicos entre Comercial e Botafogo, tanto em Palma Travassos como também no estádio Santa Cruz. E faz falta, né? Nossa. Faz falta. A gente vai ter agora na Copa Paulista, né? O duro que é sem público, né? Posso molhar aqui as palavras ou não? Posso tomar um gole ou não? Você permite ou não?
Opa, claro. Que o papo é tão bom que dá sede. Dá sede o nosso papo. Não, agora a gente vai ter na Copa Paulista, né? Paulista. Dia 21 de setembro no estádio Santa Cruz, e depois dia 12 de outubro, aniversário do Botafogo em Palma Travassos. Pelo menos 2 clássicos come fogo a gente vai ter na Copa Paulista. Isso é bom. O duro que é sem plateia, né? Sem público, né? Isso Mas eu acho que de repente, conforme andar a sequência e a agilidade da vacinação, não digo dia 21 de setembro, mas talvez, dia 12 de outubro, quem sabe eles possam já liberar, né? Porque já tem estados aí liberando. O Rio de Janeiro está liberando, Brasília está liberando, Minas está liberando. Quem sabe aqui no estado de São Paulo a gente possa ter, no final do mês de setembro e começo de outubro, a liberação parcial para a participação do público dos nossos estádios aqui, né? Eu tô me coçando aqui para ir lá assistir algum jogo do Bota, não? É duro, cara. Sem ir lá no... Você é botafoguense, né? Eu sou. Você é botafoguense. Botafoguense e São Paulino, os dois. E São Paulino. São Paulino. Você não tem time, né? Não pode, né? Não, eu tenho time sim. Tenho, sabe por quê? Porque eu fui levado ao futebol, ao esporte, por uma paixão. Além de gostar de jogar futebol de botão desde moleque, desde a minha infância, desde criança, eu sou motivado por um clube, pela minha paixão clubística, né? Eu sou natural de Penápolis, em Penápolis eu sou o Clube Atlético Penapolense, é meu time, sou corintiano, tá? Tô divulgando aqui para você, eu sou corintiano, e Ribeirão Preto eu gosto dos 2 times, porque as 2 torcidas me abraçaram com um carinho tão grande. Eu tenho grandes amigos, tanto no Botafogo como do Comercial, que como Ribeirão Pretano, que me sinto, né, e principalmente de fato de direito, desde 2007, quando eu recebi o título de cidadão, eu torço para Ribeirão em tudo. Torço na peteca, na bolinha de gude, no vôlei, no basquete, no futsal. Eu torço para o futebol de Ribeirão Preto, para Botafogo, para Comercial, porque enquanto eles estiverem bem, em posições legais, em bons campeonatos, a gente vai estar bem também, né, na cobertura. O CH, ele é São Paulino, ele falou aqui. Me fala então um pouco do seu Corinthians, o que você está achando desse ano do Corinthians? Você quer que eu fale mesmo? Você quer que eu bata no Corinthians como o Neto bate lá na Band, o craque Neto? Não, eu achei um absurdo o Corinthians contratar o Silvinho como treinador. A gente começa por aí. A contratação do Silvinho foi uma coisa sem pé, sem cabeça. Um técnico que estava parado, que não tem um currículo nenhum, que trabalhou poucos meses lá no exterior e nenhum time expressivo do futebol europeu, não tem um histórico nenhum. Uma coisa é o Silvinho enquanto esteve no Corinthians como jogador. Silvinho enquanto treinador, para mim, não agrega, não acrescenta absolutamente nada. E ele está provando, porque o elenco do Corinthians não é só o time do Corinthians. O elenco do Corinthians é limitado demais. Agora está contratando aí Renato Augusto, Juliano, esses caras. Mas eu acho que não tem jeito não. O Corinthians vai brigar da 10ª posição para baixo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não vai ser time para chegar nas últimas rodadas buscando vaga direta para Libertadores. Pode esquecer. Pode esquecer. Só se, por um aborto da natureza, muita coisa mudar para melhor no Corinthians, que com o Silvinho eu não acredito. Você acha que daqui a um tempo, se ele continuar perdendo, ele vai se mandar embora, né? Ah, dança, com certeza. Sabe por quê? Porque é mais fácil trocar o técnico do que mandar 15, 18 jogadores embora. É muito mais fácil, né? Nós temos essa tradição, essa coisa viciosa de que, para o dirigente de futebol, é mais fácil você mandar o técnico embora do que mandar embora e rescindir contrato de 10, 12, 15, 18 jogadores, né? Né? Do que renovar um elenco inteiro, né? É mais fácil mandar o técnico embora, que custa menos, né? Do que é verdade. De novo o time inteiro. Aqui o Botafogo faz muito, né? Com
contrata vários jogadores, o Botafogo comercial, né? No começo do ano, né? Mas não é só com... Mas vem cá, eu vou defender aqui Ribeirão. Não é só no Botafogo no comercial, né? Hoje no futebol brasileiro, de um ano para outro, muda muito. Hoje você pega, com exceção, Flamengo, Palmeiras, talvez, e mais um outro time, Atlético Mineiro, o resto dos elencos, eles mudam bastante. Imagine para nós aqui no interior, se isso aí não reverbera aqui, né? Não influencia, né? Há uma mudança muito grande, quer dizer, termina um campeonato, se o time não vai bem, se não vai bem, troca 80% do elenco. Se o time vai bem, troca-se aí aproximadamente 40%, 50%, porque esses jogadores, eles vão para a vitrine e vão para times superiores, né? Times maiores. Então, todo ano essa movimentação. E me conta, agora mudando um pouco de assunto, como foi sua convidada assim, para ir para a Sport TV? Como chegou o convite para você? Vamos lá então. Aconteceu da seguinte maneira. Eu estava na Rádio Record em 2009. Em 2009 eu fiz também o Campeonato Italiano pela TV Cultura de São Paulo. Inclusive na época o Sócrates, né, saudoso Sócrates, era o meu comentarista lá nos jogos do Campeonato Italiano. A gente transmitia todo domingo de manhã em 2009. E no final do ano a Rádio Record acabou com seu departamento de esportes. A TV Cultura não transmitia mais o Campeonato Italiano. E o Éder Luiz, da Rádio Transamérica, assumiu o departamento de esportes da Rádio Record. E me venderam a ideia que eu ia continuar como narrador. Só que, na verdade, eles não precisaram de mim. Na época tinha o Éder Luiz, tinha o Antônio Edson, tinha o Oswaldo Maciel, e o Éder Luiz falou que não necessitaria dos meus trabalhos. Quer dizer, em janeiro de 2010 eu estava desempregado. Aí apareceu a Rádio Ativa FM de Penápolis, fez uma proposta. Ao mesmo tempo surgiu a Rádio Jovem Pan, Rádio Brasil Jovem Pan Campinas, também aceitei. A Rádio Cruzeiro de Sorocaba FM, peguei. A Rádio Tribuna de Santos, peguei. Enfim, eu trabalhava em 4 emissoras de rádio. O J. Júnior, querido J. Júnior, um dos maiores narradores e um dos seres humanos antes que eu já conheci, uma referência pra gente, o J. Júnior me deu o Caminho das Pedras lá no Sport TV. Ele estava me acompanhando nas transmissões do Campeonato Italiano pela TV Cultura, estava gostando, ele falou assim, Vinícius, pega um DVD desses jogos e manda lá pro Roger, manda pro Roger Torres no Sport TV, porque de repente os caras precisam tal. E eu mandei meu DVD para lá. Em 2010, o Guaratinguetá, do Vale do Paraíba, ele subiu para disputar a Série B. E o Sport TV, ele não tinha narradores na região do Vale do Paraíba para transmitir os jogos do Guaratinguetá na Série B. E aí o Roger um dia me ligou, falou se eu tinha vontade de narrar no Premier, nos jogos do Premier, um jogo do Guaratinguetá. Seria um tipo de um teste para mim. E logo na primeira rodada, isso em maio de 2010. E eu narrei um jogo do Guaratinguetá contra o Duque de Caxias, na abertura da Série B do Brasileiro. E logo na sequência, o Roger me chamou de novo, falou assim para mim, me ligou, falou assim, Jorge, você gostou da brincadeira lá? Gostou de narrar? Falei, adorei. Você quer narrar o segundo jogo? Quero. Então você vai narrar no sábado que vem Guaratinguetá e Vila Nova. Tá bom? Tá bom. E naquele ano eu fiz todos os jogos. Como freelance do Sport TV, os jogos do Guaratinguetá. Aí virou o ano, de 2010 para 2011, eu tinha comprado um pacote nas minhas férias da rádio, das emissoras que eu estava, aí já estava na Rádio Capital. Eu me transferi para a Rádio Capital. No final de 2010. E aí eu estava de férias no mês de janeiro e tinha comprado um pacote pela CVC para ficar 10 dias em um resort na Bahia. Aí veio uma escala desse tamanho, da nossa chefia do Sport TV, onde eu estava escalado para fazer muitos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior já pelo Sport TV. Olha que interessante. Cancelei meu pacote,
da CVC, perdi um dinheirinho ali, mas ganhei muito espaço no Sport TV, porque dali começou, de fato, a minha chegada ao canal Campeão, né? Em 2011, na cobertura Copa São Paulo de Futebol Júnior, aí já comecei a ser escalado para o Paulistão, aí outros jogos importantes. Em 2012, na época da Olimpíada de Londres, recebi uma proposta da Fox Sports, levei essa proposta para a Globo. Meu chefe disse que na época não poderia cumprir a proposta, mas que se eu permanecesse no Grupo Globo, eu seria muito valorizado e seria efetivado, seria contratado, enfim. E aí eu apostei na Globo. Preferi apostar num trabalho que já tinha iniciado aí a questão de 1 ano e meio, 2 anos, e oficialmente eu fui contratado mesmo como funcionário da Rede Globo para trabalhar no departamento de esportes em abril de 2013. E fiquei até 2018, né? Até dia 20 de agosto de 2018. Deu 8 anos, mais ou menos? Isso. Foram 8 anos de Grupo Globo. Você chegou a fazer quantas Olimpíadas? Olimpíada só uma. Só uma. No local, né? Eu fiz a Olimpíada do Rio em 2016, as últimas Olimpíadas. E eu fiquei no Rio de Janeiro, fiquei lá aproximadamente uns 15 dias. E como o Sport TV abriu 16 canais, eu ficava exclusivo no canal do vôlei. Então eu narrava vôlei masculino, narrava vôlei feminino e fiz também na Olimpíada Marcha Atlética, numa disputa em que o brasileiro Caio Bonfim quase ficou com uma medalha de bronze. Inclusive a minha transmissão, que era num canal exclusivo, acho que era o canal 15, canal 14, algo parecido, a minha transmissão subiu para o canal principal no dia do Sport TV, porque o Brasil tinha a chance de conquistar uma medalha, né? Virou a Marcha Atlética uma competição importante ali com o Caio Bonfim, um atleta de Brasília, natural de Brasília, e eu transmiti também uma disputa de marcha atlética, mas eu fiquei efetivamente no voleibol. E o vôlei não ganhou não, né? Só as meninas, né, que ganharam Isso. ouro, né, o ano 2016. Os meninos ficaram... O vôlei de praia também, é só vôlei? Não, vôlei de praia não. Vôlei de praia eu não narrei, não. É só vôlei de quadra, porque eu ficava no Maracanãzinho. Eu ia todo dia para o Maracanãzinho e narrava de 2 a 3 partidas por dia na Olimpíada do Rio, ao vivo lá do Maracanãzinho. E cada jogo durava, era 1 hora de jogo, assim, ou um pouco mais, né? Ah, não, tinha jogo, eu peguei um jogo lá que teve uma duração de quase 3 horas, né? Nossa! Porque o nível da Olimpíada, o nível técnico, ele sobe. Então, pegava jogos fantásticos, ralis inacreditáveis, né? Então, tinha jogo que terminava em 1h45, 1h50, mas tinha partida que durava até 3 horas. Bastante. Você viu a última, Brasil e Estados Unidos, que teve nessa Olimpíada? Ficou, acho que o primeiro set, né, de 30 a 31, 32, o Brasil não, perdendo. Teve quase perto de fechar em 40, coisa assim, acho que foi 38 a 36, 39 a 37, quase 1 hora, né? Praticamente 1 hora de set. Coisa absurda. Você acha que tem chance o vôlei ganhar? Ah, tem, o vôlei feminino e o vôlei masculino. Feminino nós ganhamos todos os jogos até aqui, né? A seleção brasileira está invicta. Inclusive a última vitória foi contra a seleção do Quênia, que é dirigida pelo Luiz Omar, treinador brasileiro que ganhou vários títulos, né? Principalmente com a equipe feminina de Osasco. Então, Luiz Omar é um cara conhecido nosso dentro do vôlei, porque no Sport TV eu narrei muitos campeonatos também, muitas ligas, né? Campeonato Paulista e a Superliga, tanto a masculina como a feminina, a Copa Brasil de vôlei, narrei muito vôlei no Sport TV. Então, é um esporte que eu tenho uma predileção também. E no masculino, a gente vai encarar agora o Comitê Olímpico Russo. Vai ser uma parada indigesta, mas ainda confio no Brasil. Vai, pior que vai. Eu tô louco pra ver, nossa. Eu adoro assistir vôlei. Eu acordo a hora que for pra assistir. Seja 5 horas da manhã, eu tô lá assistindo. E qual que é pra você a melhor
jogadora do vôlei feminino e do masculino? Qual? Rapaz, eu vou falar para você, não dá para citar um só, porque o nível do vôlei brasileiro, o nível é altíssimo. Então nós temos muitos jogadores, né? Se você pegar o Bruninho na seleção, poxa, a história do Bruninho é uma coisa sensacional. O Wallace, né? Agora o cubano naturalizado brasileiro, o Leal, né, jogador que fez uma história muito grande no Cruzeiro. Enfim, são Maurício, né? Maurício Souza. São vários craques que a gente tem, são muitas feras, né? Tanto no feminino como no masculino. Não dá pra gente pegar de destaque um só. Nós temos no mínimo aí 4 no feminino e 4 no masculino. No feminino eu gosto da Cataz. Carol Cataz. A Carol Gataz. A Carol Gataz, e pela idade dela, né, ela é um grande exemplo. Ela é um grande exemplo. Primeira Olimpíada dela, né? Pois é, e você vê, né, a perseverança, você vê a qualidade nossa, o nível, né, de excelência do vôlei, que a Carol Gataz, com essa idade, chegou para disputar a sua primeira Olimpíada, né? Outra, Fegaray também, fora de... É a Natália, né? A Natália, eu gosto muito da raça da Natália. A Natália é uma pessoa que me impressiona muito, porque ela passa toda a vibração dela, né? Essa coisa do brasileiro, de acreditar até a última bola, de defesa, enfim. A Natália é uma pessoa que é uma atleta que eu admiro bastante também. Temos chance de ouro nos dois. Bom que a China saiu, né? No feminino. A China deu ainda bem, hein? Ainda bem. Ainda bem. Porque elas são fera também. Nossa, joga demais. Porque se você for ver a China, se você pegar não só no vôlei, pega as chinesas no basquete. Em várias modalidades em que a estatura ela é diferencial, ela faz uma diferença pela madrugada, né? As chinesas, por exemplo, no vôlei, no basquete, tanto no masculino como no feminino, elas se sobressaem nessas situações. Pela altura, pela estatura, né? Elas agregam um valor a mais, uma qualidade a mais. Verdade. Ô Jorge, me fala agora, como foi sua chegada aqui na Tati? A minha chegada na Tati foi em janeiro de 2019. O que aconteceu? Eu saí da Globo em 2018, em agosto, e de agosto até dezembro, eu fiquei negociando com algumas emissoras. E em Ribeirão Preto, eu estava negociando com 2 emissoras, o Grupo Tati e com o Grupo EPTV. Na EPTV eu ia fazer Rádio CBN, ia apresentar um programa, ia narrar jogos na Rádio CBN, ia participar do Jornal do Meio-Dia, da EPTV, comentando os jogos também, as participações de Botafogo e Comercial, né? No Jornal do Meio-Dia aí da EPTV. E no Grupo Tati, a proposta que foi feita foi para eu gerenciar o departamento de esporte e tentar trazer novidades para a Tati com o departamento de esporte. E aí, do aspecto financeiro, a proposta da Tati foi uma proposta muito sedutora e também pela proposta de trabalho, para eu fazer algo de novo e trazer algo que eu tinha aprendido lá no Grupo Globo, no Sport TV. Então eu optei pelo grupo do Chaim, pelo Grupo Tati. E acredito que tomei a decisão correta, porque hoje o Grupo Tati de Comunicação é o grupo que mais cresce no país. Recentemente o Grupo Tati adquiriu a Rede Nova Brasil FM. Nós temos hoje emissoras próprias em grandes capitais, em grandes centros, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Temos emissoras em Campinas, Ribeirão, Araçatuba, no interior de São Paulo, e emissoras de televisão também. Nós temos emissora TV Bandeirantes, a Band Litoral em Santos, pertence agora ao Grupo Tati. A TV Record em Campinas pertence ao Grupo Tati. A Rádio Central AM de Campinas é nossa, é do Grupo Tati. E aqui em Ribeirão Preto eu comecei um trabalho à frente, né, com uma equipe muito boa,
E vale acrescentar que a direção do Grupo Tati me deu todo o respaldo para eu fazer esse trabalho, e a gente acabou inovando, porque na multiplataforma. Ih, ele travou ou fui eu? Ah, voltou. Que tocou o telefone aqui e eu fui atender. Então, no Grupo Tati, como a gente tem a multiplataforma rádio, TV e internet, a gente podia ousar mais. E a gente começou a fazer transmissões aqui que Ribeirão Preto e o Brasil todo desconhecia, né? Transmissão, às vezes, de televisão na multiplataforma. Chegando o time, a gente estava com câmera ali, captando ao vivo a chegada do time, mostrando a torcida, a movimentação, imagens do estádio. Enfim, foi um trabalho fantástico, né? Como eu digo e uso como bordão, um trabalho avassalador, que nos rendeu no primeiro ano o segundo lugar no troféu Ford ACESP, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, que é a nossa principal categoria. Todo mundo do nosso meio sonha em conquistar o troféu Ford ACESP. Todo mundo. É um sonho da nossa classe. E no primeiro ano de trabalho, em 2019, nós ficamos em segundo lugar. Nós perdemos para a Rádio Bandeirantes de Campinas. E aí, o ano passado, em 2020, nós conquistamos o troféu Ford ACESP como a melhor equipe de esportes, a melhor emissora de esportes de todo o interior do estado de São Paulo. Pela primeira vez na história, Ribeirão Preto, através de rádio, de uma emissora de rádio, conseguiu trazer para cá um troféu tão gigante como esse, que foi o troféu Ford ACESP que a gente conquistou. Que demais. E eu gosto bastante de você, assim. Eu escuto direto, né? Todo jogo do Bota eu tô de olho lá. Agradeço. Audácia pura, tricolor. Tomara que esse ano, o ano que vem, né, o Bota no Paulista, né, ter mais sorte, né, do que ficar brigando pra não cair, né? Pois é, foi uma judiação, né? O Botafogo errou demais nos últimos anos, nas suas contratações de jogadores, diretoria exagerou em errar, até alguns treinadores que passaram aqui não deixaram saudade nenhuma, o caso do Emerson Maria, mais recentemente o Claudinei Oliveira, né? Mas quem sabe agora com o Argel, que resolveu permanecer no Botafogo e declinar o convite, né? Uma proposta da Chapecoense ontem à noite, quem sabe aí com a permanência do Argel, o Botafogo conquiste primeiro a sua classificação e depois o acesso para voltar a disputar no ano que vem a Série B do Brasileiro, né? Tomara. Antes de terminar, o tempo está terminando aqui, eu gosto de tirar uma foto nossa aqui, um print. Opa! Da tela. Vamos lá então, hein? Vamos lá. Mais um. Só mais um. Foi. Deu certo? Deu. Antes de terminar, eu faço uma brincadeira aqui, que eu te dou 2 nomes e você vai falar qual que você escolhe. Opa, vamos lá, eu gosto desse tipo de brincadeira, vamos lá. É Galvão Bueno ou Kleber Machado? Galvão Bueno. Luiz Carlos Júnior ou Luiz Roberto? Luiz Roberto. Álvaro José ou José Silveira? José Silvério. Oscar Ulisses ou Ulisses Costa? Oscar Ulisses. Copa do Mundo ou Olimpíada? Copa do Mundo. Rádio ou televisão? Ih, rapaz. Peguei. Rádio. Tá certo, ó. Brigadão, viu, por ter aceito meu convite. Adorei aqui nosso bate-papo. Mais pra frente a gente marca outra aqui pra falar mais de esporte aqui, que eu gosto bastante. Legal, meu amigo. Um abração pra você. Parabéns aí pelo sucesso das suas lives. Eu acompanho quando dá também, uma ou outra, né? Você traz muitos artistas aqui. Seu trabalho é bacana, interessante, principalmente em meio a essa pandemia. E a gente tem que se reinventar, né? A gente conseguiu, através desse veículo, né, da internet,
das redes sociais, do Instagram, do Facebook, com essas lives, se reinventar. Então, fico aqui na torcida para você, parabéns, obrigado pelo espaço de divulgar aí o nosso trabalho aqui no Grupo Tati em Ribeirão Preto. Uma boa noite para você e para aqueles que nos acompanharam e vão acompanhar essa nossa live aqui. Um abraço e até a próxima. É isso aí. Um abração. Tchau, obrigado.